Eu sou médico anestesiologista, tá? Eu sou aqui de São Paulo, formado há uns quase 10 anos já. Depois de um certo tempo você perde a conta, né? E além de ser médico anestesiologista, eu também tenho certificação de gestão financeira. Eu Bacana. comecei nessa jornada ali. Hoje eu junto as duas coisas, né? Hoje eu ainda sou médico, eu ainda trabalho com anestesia, dou plantão, mas eu diminuí muito a minha carga horária depois que eu atingi a minha independência financeira. E eu uso parte desse tempo livre que eu criei ali hoje para ensinar médicos a investir melhor. Então a ideia é fazer com que médicos tenham uma gestão melhor do patrimônio deles, porque eu vejo que falta bastante isso no meio. A gente não aprende isso na faculdade, né? Em uma hora isso acaba cobrando o preço. É verdade, é verdade. Eli, aí eu queria já que você começou a falar um pouquinho, poderia falar um pouco pra gente, né? Como é que, um pouquinho da tua história, de forma resumida, obviamente, que momento, por exemplo, os investimentos entram aí faz parte da tua trajetória? Deu uma falhada. Tô falando é o seguinte, eu te pedi para contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória profissional e onde que os investimentos, né, entram, né, na tua trajetória aí, onde foi que como que você foi parar para dizer, cara, eu preciso investir meu dinheiro. Alguma coisa errada não tá certa, tipo, como assim eu tô trabalhando tanto e o dinheiro tá faltando um mês pro final do dinheiro, algo nesse sentido. Show, show. Na verdade, eu comecei a minha carreira médica ali sem educação financeira nenhuma. Como todos os outros médicos, não tive nenhuma educação financeira. Eu vinha de uma família que não tinha muitas posses. E eu tinha uma ideia na minha cabeça de que tudo que eu precisava lá na frente para começar a ter mais qualidade de vida era ganhar mais dinheiro. E eu sabia que para chegar a ganhar mais dinheiro, eu precisava me formar, precisava ter uma profissão e foi esse caminho que eu segui assim meio que quase que obstinadamente. Então eu fiz residência, fiz faculdade, tudo focando que eu imaginava pelo menos que quando eu me formasse, fizesse a residência ou pelo menos terminasse a faculdade, eu ia poder trabalhar e finalmente ganhar dinheiro e finalmente usufruir de toda a vida. Acontece que quando eu fui chegando próximo do mercado financeiro, eu percebi que existiam muitos médicos, os médicos ganhavam bem como eu imaginava, às vezes eles ganhavam até mais do que eu imaginava, porque se lembrar daquela nossa vida de estudante, pobreza terrível, né? A gente vivia com muito pouco, assim. E assim, o que eu via que os médicos ganhavam era de fato muito mais até do que eu imaginava. Só que mesmo assim, tinham muitos médicos que estavam com dificuldades financeiras. Então eu tinha acabado de me formar, cheguei ali para dar meus primeiros plantões. Teve um período entre a faculdade e a residência que eu não passei direto, eu fui direto para tentar dar uns plantões ali para tirar uma grana. E você tá naquela situação, é o pior plantão que eu acho que um médico pode encontrar. Quando você é recém-formado, você aceita qualquer coisa, vai dar aquele plantão de feriado ruim. Eu tava lá porque, né, para mim era maravilhoso, eu tava ganhando um dinheiro fantástico ali, mas tinha outras pessoas ali que estavam trabalhando naquele mesmo ambiente, precisavam. Porque assim, eu vejo até uma diferença. Tem gente que tá dando plantão, que tá trabalhando com 60, 70 anos porque gosta. Ok. É uma opção, assim, o cara pode fazer o que ele quiser, mas o cara tava lá reclamando, o cara tava lá, putz, isso aqui é terrível, não aguento mais, eu tô aqui, tô precisando dar plantão. E aí você via que, assim, como que aconteceu isso com ele? Porque você perguntava, você ia aprender um pouco mais sobre aqueles médicos, eles trabalharam a vida toda dando plantão, ganharam muito dinheiro, fazendo alguma coisa ali dentro da área deles, mas eles chegaram aos seus 60, 70 anos sem dinheiro, precisando dar mais plantão. E aí foi o momento que caiu a ficha, eu falei, pera, talvez só ganhar dinheiro não seja a solução. Sim, porque esses caras ganharam dinheiro a vida toda, mas não foi Sim. suficiente para eles. Foi o momento que eu percebi que faltava algo a mais, que era a questão da educação financeira. Então você precisava sim ter educação financeira, porque só dinheiro sem educação financeira não resolvia. Pessoas mesmo ganhando bem, sem educação financeira, não tem salário que resolva, né? O cara vai acabar, o Sim, cara vai se enroscar com aquilo. E aí eu comecei sim. a buscar para mim, a princípio, como que eu poderia melhorar a minha educação financeira. E comecei a estudar isso, comecei a ver. No começo eu estava fazendo tudo para mim, cursos na internet, fui fazendo algumas certificações ali. Eu fui descobrindo caminhos no meio ali que funcionavam para médicos e caminhos que não funcionavam
funcionavam para médicos. E eu fui tentando aplicando tudo aquilo. Por volta do fim da residência, esse insight nasceu ali entre a faculdade e a residência. No fim da residência, eu mais alguns outros colegas médicos que já estavam interessados nessa questão e a gente estava entrando para o mercado de verdade, a gente falou, puxa, a gente podia ter uma coisa a mais aqui para aprender de verdade, né? Porque eu não quero só aprender com quem está ganhando dinheiro vendendo curso de investimento. Porque, cara, não faz sentido. Você via que existiam pessoas que estavam realmente com bastante dinheiro com investimentos, que eram os gestores. Né? Então, o gestor é aquele cara que toma conta de fundos milionários. Quando você vai investir num Alasca, num negócio, tem um gestor lá dentro. Eu quero aprender com esses caras. Foi por isso que eu fui buscar uma certificação que chama CGA, que é a certificação de gestão Ambima, que é a certificação no Brasil aqui que possibilita essas pessoas gerirem. Não porque eu queria ser gestor, mas porque eu queria saber o que esses caras fazem. Porque não dá para conversar com eles. Eles não existe uma conexão, não tem CGAs trabalhando, falando com o público em geral. Os caras estão gerindo dinheiro lá. Eu falo, mano, eu quero conversar com esses caras. Eu fui lá, aprendi, estudei, fiz o certificado e aprendi aquilo para mim. E quando eu aprendi isso, aprendi com o método de gestão desses grandes gestores, eu comecei a aplicar para mim. E num período entre a minha formatura lá, que foi 2012, mais uns 7, 8 anos, aplicando isso efetivamente, eu consegui construir patrimônio suficiente para ter a minha independência financeira. Então, assim, não é que o saber investir, aplicar a tudo isso, fez alguma mágica, mas eu entendi qual que era a estratégia que funcionava. E a partir do momento que eu entendi qual que era a estratégia que funcionava, que funcionou para mim, eu comecei, depois desse período de atingir a minha independência, diminuir a minha carga horária na medicina, porque aí eu diminuí para umas 24 horas, 30 horas por semana com medicina, e me sobrou tempo para eu ir buscar esse negócio de empreender. Daí eu falei, vou empreender aqui, vou tentar ensinar para outras pessoas o método, e assim nasceu a ideia da educação financeira, da Dr. Invest, de ensinar outros médicos aquilo que eu havia feito para mim, aquilo que eu consegui, aquele caminho que eu consegui traçar ao longo dessa jornada.